Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua família. Meu querido irmão, minha amada irmã, nós estamos aqui dentro do nosso canal Semeador e estamos aqui com muita alegria para produzir mais um vídeo levando até você a exposição da Palavra de Deus. Este canal tem este objetivo, de expor o Evangelho, de mostrar com clareza e com simplicidade aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a nos ensinar. Por esta razão, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 ao 42. Preste bastante atenção na palavra de Deus, nós estaremos fazendo a exposição destes versículos e certamente nós estaremos aqui juntos, aprendendo aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, Ele tem nos ensinado sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito da lei. Nós temos mostrado em outros vídeos passados que escribas e fariseus, ou os doutores da lei, eles, com suas próprias intenções, com seus próprios pensamentos, com seus próprios propósitos, eles começavam a criar as interpretações daquilo que a lei de Deus ensinava. E a gente tem aprendido que Jesus, ele coloca a lei como de fato ela é, mostrando a sua essência. E ao passo que Jesus começa a mostrar o que na verdade a lei está nos ensinando, a gente começa a perceber que as pessoas estavam sendo mal assistidas pelaquela liderança. Ou seja, nos dias de Jesus, líderes religiosos, em especial escribas e fariseus, estavam fazendo a exposição da lei de uma forma desvirtuada, buscando simplesmente os seus interesses. E o texto que a gente leu hoje é conhecido pelos estudiosos como o texto do Sermão do Monte de mais admiração. E a verdade é que todo este sermão é um sermão admirável. É um sermão que traduz para nós as grandes verdades do reino de Deus. Agora, uma coisa que nos interessa bastante aqui nesse vídeo é porque essa exposição que nós estaremos vendo a partir de agora, dentro desse texto que fizemos a leitura, ele é constituído, como dizem os estudiosos, como aquele texto que se torna os pontos básicos, ou seja, os pilares da nossa fé cristã. E todos nós sabemos que todas as religiões, toda a fé desenvolvida por alguma parte de seres humanos da humanidade, sempre tem os seus conceitos, sempre tem as suas doutrinas, sempre tem as suas bases. E nós queremos hoje afirmar para você que o Sermão do Monte, desde os primeiros versículos que a gente tem feito aqui a exposição, falando das virtudes do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, como a gente conhece, e chegando até essas exposições que já estão se encaminhando para o final do capítulo 5, são as bases que Jesus está lançando da fé cristã. Ou seja, nós estamos aprendendo que todo aquele que deseja servir a Deus, viver a sua fé verdadeira em Deus, ele precisa conhecer esses pontos, ou seja, essa base, esse princípio doutrinário ensinado por nosso Jesus. E hoje nós iremos falar sobre este assunto que às vezes ele pode se tornar um pouco controverso ou polêmico, mas que na verdade não é isso que a palavra de Deus nos mostra, é apenas a interpretação daqueles que ainda não entenderam o que de fato e de verdade a palavra de Deus está a nos ensinar. Então nós gostaríamos hoje de, com humildade e com muito cuidado, falar para você sobre este mandamento. Observe no versículo 38, e como das outras vezes, Jesus ele vai usar a mesma frase: ouvistes que foi dito, olho por olho
e dente por dente. Então, para muitos, esse texto é controverso porque começa a surgir a pergunta: como pode um Deus amoroso, como pode um Deus misericordioso falar uma frase dessa, ensinar ao seu povo um conceito desse, olho por olho e dente por dente? Mas hoje nós iremos entender o que, na verdade, essa palavra quer falar para nós. Em primeiro lugar, nós queremos afirmar que essa palavra não é uma palavra criada ou desenvolvida pelo próprio Jesus agora aqui no Sermão do Monte. Essa palavra está escrita no livro de Êxodo, lá no capítulo 21. Deixa eu fazer a leitura para você, para ficar registrado. Capítulo 21 e o versículo de número 24. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Para que a gente possa entender essa palavra, a gente precisa entender as três faces da lei, podemos dizer assim. Porque a lei de Deus, ela está subdividida em três porções. A gente tem a primeira porção conhecida como a lei moral. Qual é a lei moral? A lei moral, ela consiste dos 10 mandamentos. Mas nós também temos uma outra porção da lei, que a gente chama de lei cerimonial. E o que significa lei cerimonial? A lei cerimonial é todo o trabalho, toda a prática religiosa dentro do templo. Ou seja, nós temos os holocaustos, nós temos os sacrifícios, nós temos os rituais, nós temos também, deixa-me ver aqui alguma coisa mais, a adoração. Tudo isso era desenvolvido por sacerdotes, por levitas, e isso dentro do templo. Mas nós temos então aquilo que vai nos interessar para o nosso estudo de hoje, a terceira porção da lei, que é a lei judicial. Ou seja, o que faz a lei judicial? Ela vai reger, ela vai conduzir todos nós. Ela vai nos dizer aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Então, preste bastante atenção. Quando esta lei ela foi ensinada por Deus ao seu povo, a verdade é que ela tem o objetivo diferente do que talvez você tenha pensado até hoje. Porque Deus não está incentivando ninguém à vingança. Deus não está incentivando ninguém ao ser ferido da mesma forma. Então, qual é o objetivo da lei judicial, do olho por olho e dente por dente? Veja só, quando você abre a sua Bíblia, desde o livro de Êxodo, do capítulo 21 até o capítulo 23, a gente vai ter lá o ensinamento de Deus dado por Moisés ao seu povo de vários detalhes. Por exemplo, vai ter lá tratando quando um homem fere um homem, como que a lei determinava a punição ao agressor. Ou então quando o homem roubasse o animal do seu próximo, ou matasse o animal do seu próximo, ou que o homem ferisse uma mulher grávida. Se você puder, dá uma lida lá do capítulo 21 ao 23, que você vai ver vários detalhes da lei judicial. Então, a lei judicial, que o próprio Senhor Jesus está dizendo olho por olho, dente por dente, que lá em Êxodo está mão por mão, pé por pé, a verdade é que essa palavra ela tem o propósito de controlar os excessos, ou seja, controlar a ira, controlar a violência e também a vingança. Na verdade, Deus não está estimulando ninguém a sair por aí revidando e brigando e se degladiando ou tirando a vida um do outro. Pelo contrário, a lei existe justamente para controlar a ira e a vingança. Uma outra coisa, era determinado pela lei de Deus, ou é determinado pela lei de Deus, que o castigo ele deve ser sempre equivalente à ofensa. Preste bastante atenção a essa frase. O castigo ele sempre está equivalente à ofensa. Por isso que nós estamos falando que a lei é justamente para coibir, justamente para impedir os excessos. Ou seja, se alguém cometia apenas um ato de ferir alguém, a lei ela tinha a sua penalidade. Se alguém tirava a vida, então era outra penalidade. Então o propósito da lei é justamente evitar esse excesso. Então, existe um outro detalhe que eu quero passar para você, que essa lei não é uma lei entregue à mão de um ser individualmente. Ou seja, a gente às vezes pensa, né? Algumas pessoas já conversaram comigo, já tiveram dúvidas sobre este assunto, e imagina que essa lei foi dada por Deus para que eu, individualmente, tome minhas próprias decisões. Ache
Eu acho que alguém me ofendendo dessa forma, eu tenho o direito de então puni-lo dessa forma. Não. A lei, ela foi entregue aos juízes. Então preste bastante atenção. Esta lei de olho por olho, dente por dente, ela precisa estar dentro de um tribunal, ela precisa ter um juiz, e essa lei, ao ser aberta, ela vai reger, ela vai organizar e evitar um excesso. Então aqui nós vemos a santidade dessa lei. A gente vê que essa lei, ela tem um caráter moral perfeito diante de Deus e que vai justamente controlar os excessos entre nós, seres humanos. E nós percebemos aqui que quando Jesus fala sobre olho por olho, dente por dente, o que Jesus está querendo fazer é, mais uma vez, desmascarar a hipocrisia e a má interpretação de escribas e fariseus. Por quê? Porque eles ignoravam o princípio deste ensino. Você sabe por quê? Eu já falei aqui em outros vídeos que os escribas, eles eram os que faziam as traduções, os que redigiam, melhor dizendo, que faziam os ensinos, que estudavam constantemente. Agora, uma coisa a gente precisa entender é o seguinte, que eles eram legalistas. E o que é o legalista? É justamente aquele que quer mostrar o vigor, o rigor da lei. E eles pensavam unicamente no direito, ou seja, eles estavam interessados na punição, de olhar para os casos e dizer, olha, a lei determina isso, quando na verdade a lei estava lá muito mais para evitar que os problemas acontecessem. A lei era justamente para controlar e educar as pessoas a respeitarem o seu próximo. Era este o propósito da lei judicial. E eles não estavam de forma nenhuma interessados em restringir os excessos. Eles, na verdade, era o interesse pelos excessos. Então, como nós já falamos em outros vídeos, Jesus está trazendo à luz, a uma clareza maior, a verdadeira interpretação da lei. Que por estes homens, que nós citamos aqui seus nomes, eram apenas de interesses próprios. Então, o que o Senhor Jesus está querendo aqui nos mostrar é que existe um horrendo fator dentro de nós, todo homem natural. Qual é esse fator que controla o homem natural? É justamente o eu. Todos nós, seres humanos, herdamos isso desde o fracasso do Jardim do Éden. Desde que os nossos pais pecaram contra Deus, que foi desenvolvido dentro de nós este grande fator problemático dentro de nós, que é o eu. E observa que nas palavras de Jesus, ele nos mostra que a gente precisa saber trabalhar o nosso eu. A gente precisa olhar para a lei de Deus e não a interpretar do nosso modo, como faziam os escribas e fariseus. Deixa que a lei esteja estabelecida. Deixe que a lei, ela mesmo, por si só, sabe tratar de cada situação. Agora, deixa-me te falar uma coisa. Isso aqui é bastante importante. Com isso, Jesus não está proibindo que exista dentro de um país uma Constituição. Jesus não está proibindo que exista um tribunal, que exista um fórum, que exista um juiz, que exista uma lei. É claro que não. Agora, o que Jesus está nos ensinando é que deixa para os magistrados, deixa para cada país desenvolver a sua lei e que essa lei, como seria maravilhoso se as leis que regem não apenas o nosso país, mas esse mundo, estivessem de acordo com a lei estabelecida por Deus. Porque esse propósito da lei é justamente para controlar e evitar esses excessos e acalmar o coração, o eu do homem, para não ir com tanta violência, com tanta retaliação. Agora, deixa-me te falar aqui algumas coisas importantes para a gente finalizar o nosso vídeo. Quando Jesus fala sobre a lei, mostrando tudo isso que eu falei para você, e que ele não está abolindo, ele está apenas dando agora os pontos que são bases da nossa fé cristã, a gente vai aprender umas coisas. Primeira coisa que a gente aprende é que Jesus está nos ensinando que nós precisamos demonstrar amor ao perverso e àqueles que se constituem nossos inimigos. A verdade é que nós, como cristãos, não procuramos, não somos causadores de situações para adquirir a perversidade ou ter em nossa vida ou em nosso caminho um inimigo. Mas a verdade é que sempre aparece.
E quando ele aparecer, Jesus está querendo dizer que a gente deve demonstrar a ele amor, não a retaliação, não a vingança. Observe nos versículos seguintes, no 39, Jesus diz o seguinte: não resistais ao mal. Ou seja, não use a vingança. Se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Ele está nos mostrando que o caminho não é a vingança, o caminho é o amor. Quando nós chegamos no versículo 40, ele diz: se alguém quiser pleitear contigo e tomar-te a vestimenta, que você também largue a capa. Mais uma vez, o que Jesus está nos ensinando é o princípio do amor, de olhar para essa pessoa que está agredindo, que está com perversidade, e ver ela como uma pessoa que precisa ser amado, que precisa de oração. E jamais termos esse sentimento de vingança. E depois nós temos os dois últimos versículos, o 41 e o 42. O 41, quando o Senhor Jesus nos disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E você que conhece a história, você sabe que como Israel vivia subjugado pelos romanos, naqueles dias existia a bagagem militar. Você que estuda a história, você sabe do que eu estou falando. Existia a bagagem militar. E todo soldado romano, se ele estivesse naquele ambiente que era dominado por ele, ele poderia chamar qualquer pessoa e ele conduzia a sua bagagem militar até 1 milha. E o que o Senhor Jesus nos ensina, vá com ele 2. Ou seja, Jesus está nos ensinando uma forma de vida pacífica, de não querer bater de frente, de não querer resistir ao mal, que na verdade não iria resolver problema nenhum, só iria causar muito mais problema. E o último versículo, quando ele diz: se alguém te pedir, lhe dê. Se alguém quiser que você o empreste, empreste. Então, a gente vai finalizar dizendo 2 coisas. A primeira, nós entendemos que esses conceitos, esses princípios de Jesus são desafiadores. É ou não é? Você que está me ouvindo, você deve estar dizendo: irmão Paulo, é assim? É assim, meu querido. É um desafio. É por isso que a fé cristã, na verdade, é um desafio diário. Diante do perverso, diante do inimigo, diante daquele que nos fere, diante daquele que está querendo tomar o que é nosso, qual é a nossa atitude? Uma atitude de não vingança, de não amor, de amor, perdão, de não vingança, mas de amor, demonstrar amor. E você pode me dizer: mas tem aí alguma mensagem para que nos encoraje, que nos incentive a enfrentar esse desafio? Sim, só podemos orar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo para que a gente possa cumprir este mandamento do Senhor em obediência. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que possamos ter sido útil para você ensinando esse texto. A verdade é que a gente poderia explicar mais um pouco, dar mais alguns detalhes, mas para que o vídeo não fique muito longo, a gente quer finalizar. Desejamos a você, de todo o nosso coração, que o sentimento amoroso e pacífico esteja no seu coração. E trate dessa forma, porque vivendo assim, viveremos melhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você neste vídeo. Amém.